Depois de termos visto o que significa esse espírito da Babilônia, essas visões de Daniel, de Nabucodonosor, essa estátua, esse ídolo, os quatro animais, que tal a gente aprender um pouco mais sobre esse assunto também, indo aqui para Apocalipse capítulo 17, onde a gente vai aprender sobre a grande prostituta, que também é chamada de Babilônia. E o foco do vídeo de hoje vai ser justamente responder quem é essa grande prostituta, quem ela representa nos dias de João e nos dias de hoje, no período dos fins dos tempos. Então vamos começar aqui a leitura no versículo 1 do capítulo 17 de Apocalipse. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem aqui, mostrar-te-ei o juízo, ou seja, a punição da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas. Então, muitas águas na Bíblia comumente é associado com muitas nações, diversos povos, um grande número de pessoas. Tudo bem? Então vamos aqui para o versículo 2. Com o qual os reis da terra cometeram fornicação, e os habitantes da terra foram embebedados com o vinho da sua fornicação. Claro que aqui é evidente que a gente está falando de algo espiritual, então foi uma fornicação espiritual. Constantemente, esse termo adultério e fornicação espiritual são utilizados para falar quando uma pessoa deixa de adorar a Deus para servir especialmente a ídolos, a falsos deuses. Então, o povo de Israel cometeu adultério. Em qual sentido? Eles deveriam adorar a Deus, eles deveriam servir a Deus, mas eles se prostituem para falsos deuses. Eles se prostituem para outras religiões. Tudo bem? E tem também um aspecto que um cristão pode fazer na vida dele, no qual amizade com o mundo é inimizade com Deus, no qual a pessoa ela pode dedicar mais parte da vida dela, do dia a dia dela, para coisas mundanas. No tempo livre que ela tem, em vez dela ler a Bíblia, dela orar, em vez dela dedicar para Deus, em vez dela priorizar as coisas de Deus, ela prioriza as coisas do mundo. E ela é como aquela semente que é plantada, mas logo os espinhos a sufocam e ela não produz fruto. Então, há a possibilidade disso acontecer na vida de um cristão, mas quando a gente está falando aqui de se prostituir para outros deuses, aí claro que não, né? Uma pessoa salva, ela acredita em Deus, ela teme a Deus e ela entende que somente Jeová, somente o Todo-Poderoso, somente o Pai, Filho e Espírito Santo são o nosso Criador. Então, essa pessoa não vai pegar e acreditar e confiar em ídolos e em outros deuses, ok? Então, só para fazer essa diferenciação dessas duas aplicações que a gente pode tomar. Assim, ele levou-me em espírito para o deserto. E olha que coisa que a gente viu aqui, ó. Vinho, tá? Vamos manter isso em mente também enquanto a gente continua essa leitura. E eu vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, escarlate seria mais avermelhada essa cor, cheia de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Quem é este animal? Então, quem é essa besta? Besta é uma palavra antiga para animal. A gente leu sobre ela nas visões. Seria esse animal que representa não somente o Império Romano, mas também o império que virá do Anticristo. A gente tem não somente aqui as pernas de ferro, mas também os pés de ferro misturado com barro, ok? E olha que interessante, a gente tem aqui quantas cabeças? 7 cabeças. A gente não aprendeu sobre diversos reinos? A gente não aprendeu sobre uns 5 reinos até agora? Mas aí está falando de 7. Vamos ver se a gente consegue identificar quais reinos são esses outros 2 que estão faltando? Vamos agora para Naum. Naum é um profeta menor do Antigo Testamento, no capítulo 3, versículo 1. Ai da cidade ensanguentada, ela está cheia de mentiras e roubos, e não se aparta dela a presa. O estalo de um açoite, o barulho do ruído das rodas, do galopar dos cavalos e as carruagens que saltam. O cavaleiro levanta a espada reluzente e a lança cintilante, e há uma multidão de mortos, e um grande número de cadáveres, e não terão fim os seus defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Por causa da multidão das prostituições da prostituta formosa. Olha aqui que Nínive está sendo chamada, prostituta formosa. E amante das feitiçarias que vendeu nações através das suas prostituições e famílias pelas suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei a tua saia sobre a tua face, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha, e lançarei sobre ti abominável imundície, e farei de ti vil, e te colocarei como espetáculo, e acontecerá que todos os que te virem fugirão de ti.
e dirão: Nínive está destruída. Quem a lamentará? Onde eu procurarei consoladores por ti? Então, Nínive é essa capital da Assíria, que foi um império muito grande, que levou cativo a maior parte das tribos de Israel. Foi realmente uma destruição muito grande que a gente teve com esse império do norte, se não me engano, o império de Israel, quando houve a separação do reino de Jerusalém, do reino de Judá, para o reino de Israel. Então a gente teve essa grande quantidade de tribos sendo levadas cativas. Mas outra nação veio e venceu Nínive. E levou também Nínive à destruição, à ruína. Essa nação foi a Babilônia. Então, antes da cabeça da Babilônia, nessas 7 cabeças a gente tem a cabeça de Nínive. E qual que era essa cabeça anterior a de Nínive? Essa primeira cabeça mencionada. Vamos continuar nossa leitura nesse capítulo. Versículo 8. És tu melhor do que Amon, que estava situada entre os rios? Amon. Qual será que é essa cidade aqui mencionada? Que tinha as águas ao seu redor, tendo por esplanada o mar e ainda o mar por muralha? É constantemente utilizado para se referir ao Egito e vai ser mencionado até por nome aqui também. Versículo 9. Etiópia e Egito eram a sua força e era infinita. Put e Líbia foram o teu socorro. Então a gente tem aqui até outras nações também sendo mencionadas. Mas se a gente parar para comparar vários momentos que menciona a gente está falando de Egito especificamente, ok? Todavia, foi levada em cativeiro. Ela também foi subjugada pelos babilônicos. O Egito não conseguiu se manter essa potência enorme para sempre. Porém, fato é que qual foi a primeira nação que a gente viu oprimindo o povo de Deus? A gente viu o Egito, oprimindo os hebreus, tornando eles escravos, maltratando eles, Faraó também. A gente tem as 10 pragas do Egito. Então, a primeira cabeça é Egito. Depois a gente tem a Síria. Depois a gente tem Babilônia. Depois a gente tem os medos e os persas. Depois a gente tem os gregos. E depois os romanos. E qual é a última? O reinado do anticristo. Que, por mais que ele ainda esteja por vir, a gente já vê alguns elementos de sua preparação para os tempos atuais. Todavia foi levado em cativeiro, teus jovens filhos também foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas, e lançaram sorte sobre os seus homens nobres, e todos os seus grandes homens foram acorrentados. E julgamento veio sobre Amon, julgamento também veio sobre Síria, sobre os babilônicos, sobre também todas essas outras nações, mas vai chegar um momento onde toda essa ideia de Babilônia, toda essa espiritualidade que a Babilônia representa, de globalização de somente um governo, somente uma religião, vai ser quebrado em vários pedaços. Indo aqui então, para continuar a nossa leitura, e a mulher estava vestida de púrpura escarlate. Então a gente tem o quê? Vinho, púrpura escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo um cálice de ouro em sua mão, cheio das abominações e imundícias da sua fornicação. É impossível não ver uma conexão muito clara com a Igreja Católica, que não somente veio proveniente do Império Romano, que era o que estava dominando no tempo de João, mas também que, historicamente, perseguiu aos santos. Com as Inquisições, a gente teve também as Guerras Santas, onde várias pessoas que eram consideradas heréticas por não acreditarem na autoridade do Papa, por não acreditarem em falsas doutrinas que a Igreja Católica ensina. A gente pode ver nos dias de hoje que tem a questão de idolatria, tem a questão de veneração aos santos, de adoração aos santos, que muitas pessoas não concordaram. Afinal, isso a Bíblia não ensina. Os cristãos de verdade não foram a favor disso. E eles foram perseguidos, eles foram mortos. Tanto que, se a gente pegar até a nossa King James aqui, uma das pessoas que foi anterior a ela, ele estava buscando fazer uma tradução na Bíblia que as pessoas pudessem ter em casa, para elas fazerem essa leitura em casa. Tyndale, se não me engano é o nome dele, no qual você não precisaria estar na igreja para você ler a Bíblia, você poderia fazer essa leitura com a sua família. O que a Igreja Católica fez com ele? O capturou e o queimou. Ele foi morto pela Igreja Católica simplesmente pelo enorme crime de buscar traduzir a Bíblia. Não somente isso, mas a gente também tem como vestimentas tradicionais da Igreja Católica o uso de púrpura e também o uso de escarlate, de roxo e de vermelho. E, se não for somente isso, a gente também tem grande quantidade de pedras preciosas sendo associadas, tanto nas vestimentas, nasquelas coisas que os papas usam na cabeça, tipo uma espécie de um chapéu. A gente tem também, seja os cálices que eles usam, e a gente pode pegar até aqui no Brasil, ouro preto. A gente não tem igrejas que são banhadas a ouro. Então, assim, uma quantidade imensa de dinheiro sendo utilizado. Não é à toa que o Vaticano,
está entre uma das cidades mais ricas do mundo, comparando o per capita dela. Então é uma quantidade, sem contar também com obras de arte, sem contar também com terras que elas possuem, terrenos que elas possuem. Então, a Igreja Católica é a instituição mais rica de todo o mundo. A instituição religiosa mais rica de todo o mundo é a Igreja Católica. Isso não há dúvidas, isso não há debate. E sobre sua testa havia um nome escrito: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Então, a mãe das prostitutas, a mãe das abominações. Quantas falsas religiões não saíram da Igreja Católica? A gente não tem o protestantismo, Martim Lutero, que ensina batismo de bebês. A gente não tem várias outras denominações que falam: não, a gente é a verdadeira Igreja Católica. Não, a gente é a verdadeira Igreja Católica, mas que ensinam basicamente a mesma coisa. Então, continua essa mesma mentalidade. E algumas pessoas tendem a imaginar que por um tempo só existiu a Igreja Católica. Não. Jesus Cristo disse que até ele vir, até que os eventos do fim dos tempos chegassem, essa geração não passaria. Que geração é essa? Geração de filhos de Deus. Sempre houve pessoas salvas no mundo. Sempre houve pessoas no mundo que sabiam que a salvação era somente pela fé, que é a vida eterna, que Papa é uma falsa doutrina, que sempre sabiam que para ser uma figura de autoridade precisava ser casado com filhos. O próprio Pedro ele era um ancião, ele era casado, ele tinha filhos. E olha que é até interessante a gente ver todo esse dinheiro que a Igreja Católica tem e o suposto primeiro Papa, é claro que não tem nenhuma evidência bíblica sobre isso, tem até evidências que provam muito pelo contrário, de que Pedro foi esse primeiro Papa. Vamos aqui para Atos capítulo 3, onde a gente vai ver a comparação das riquezas que a Igreja Católica tem com as riquezas que Pedro tinha. Então, Atos capítulo 3. Eu sempre fico maravilhado quando eu vejo esse versículo, porque eu falo, como que as pessoas vão dizer que Pedro, o cara que era casado, que tinha filhos e que nem dinheiro tinha, é o fundador da instituição religiosa mais rica do mundo, que ensina que você não pode se casar para ser uma figura de autoridade, que você tem que viver uma vida de castidade, nem filhos nem casar você pode fazer. Além disso, na salvação por obras, veneração, idolatria, várias outras coisas totalmente antibíblicas. Atos, capítulo 3, versículo 6. Então Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Nem prata nem ouro eu tenho. Enfim, é bem evidente que a gente tem também várias outras falsas religiões que foram surgindo do catolicismo e se espalhando até os dias de hoje. Foi realmente uma mãe das prostitutas e abominações. E eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Aqui, os mártires, as perseguições que a Igreja Católica fez durante o período de Inquisição e durante as suas guerras, torturas, terríveis, tudo terrível. E com o sangue dos mártires de Jesus. E eu, vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por causa disso te maravilhaste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e não é, e subirá do abismo sem fundo, e irá à perdição. A gente está falando aqui do anticristo. Então essa besta não só representa o Império Romano, mas também o anticristo. É ele que vai morrer, vai para o inferno e vai fazer esse retorno. E aqueles que habitam na terra hão de se maravilhar, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, quando eles contemplarem a besta que era e já não é, ainda que agora seja. E aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas. Não somente a gente tem esses 7 impérios, mas elas também representam 7 montanhas. Qual é a cidade conhecida como a cidade sobre as 7 colinas? Roma. Não tem como você fugir de que a grande prostituta representa, sim, a Igreja Católica. Ok? Então, considerando o tempo aqui, a gente ainda tem alguns versículos para ler e eu acredito que eu vou focar nisso no próximo vídeo, quando eu vou falar também da queda da cidade, do polo econômico Babilônia em Apocalipse. Então, muito obrigado a todos que assistiram e até mais.